Agora, máximos e mínimos, parte 2. Nesse segundo vídeo sobre esse tema de função quadrática, a gente vai ver casos um pouquinho mais complexos, onde a gente precisa montar a função. Olha, a função não vem pronta agora na questão, a gente precisa montar a partir da situação problema para poder descobrir se a questão está pedindo x do vértice ou y do vértice, e aí finalmente resolver esse problema. Vamos dar uma olhada a alguns exemplos que eu trouxe nesse vídeo. Agora, nesse segundo vídeo sobre máximos e mínimos, a gente vai ver outras aplicações da ideia do x do vértice e do y do vértice, numa forma um pouco diferente, onde a função ela não vem pronta na questão, a gente precisa montar essa função, que já é um pouquinho mais complicado. Vamos lá. A gente viu que f de x igual a ax2 mais bx mais c tem as coordenadas lá do vértice da parábola, menos b sobre 2a, e menos delta sobre 4a. Só que essa não é a única maneira de representar uma função quadrática. Existem outras, mas aqui eu vou mostrar só uma forma diferente. Ela é chamada de forma fatorada da função quadrática, que é uma maneira de representar a função quadrática quando você tem as raízes da função e o coeficiente líder, que é o a. O a é chamado de coeficiente líder, tá bom? Essa é a forma fatorada. F de x igual a que multiplica x menos x' vezes x menos x duas linhas, onde x' e x duas linhas são as famosas raízes da função quadrática. A primeira raiz e a segunda raiz. Bom, como seria o x do vértice com essa forma daí? Tá? A gente sabe que é menos b sobre 2a, mas existe uma outra maneira também de calcular o x do vértice que é bastante útil na resolução das questões. Seria essa daqui. X do vértice é igual à média aritmética das raízes. É x' mais x duas linhas dividido por 2. Ou seja, soma e divide por 2. Com relação ao y do vértice, eu quero fazer uma observação. Tem aquela fórmula, menos delta sobre 4a, mas a gente pode usar também outra ideia. A observação é a seguinte, ó. O valor do y do vértice pode ser calculado pela fórmula, menos delta sobre 4a, como a gente sabe, mas a gente também pode substituir o x do vértice na função, e muitas vezes é até melhor. Muitas vezes a conta ela dá menos trabalho, e aí vale bem mais a pena fazer isso. Ou calcular o y do vértice pela fórmula, ou calcular primeiro o x do vértice e depois substituir na função. Vamos lá para a primeira questão, onde a gente vai usar esse tipo de ideia de montar a função. Agora é um pouquinho mais complicado, mas depois disso você nunca mais vai ter dúvida na hora de montar um problema ou resolver algo envolvendo máximos e mínimos. Dá uma olhada. Em um terreno retangular de 102 metros de perímetro, Amanda pretende construir uma clínica médica. O Código de Obras da região exige que sejam dados recuos de 2 metros na frente e nos fundos e 1,5 metro em cada lateral. Podemos afirmar que a área máxima da clínica em metros quadrados é... Vamos lá, primeira coisa é uma questão que misturou um pouco com geometria, né? Trata do máximo, a área máxima, mas fala também de geometria porque fala de um retângulo, fala o perímetro. Então vamos começar montando essa figura. Aqui tem o retângulo, eu coloquei os lados x e x, y e y. E como ele diz que o perímetro é igual a 102, a gente sabe que perímetro é a soma das medidas dos lados. Então, 2x mais 2y é igual a 102. Posso dividir toda a equação por 2, sem problemas. E aí fica x mais y igual a 51, que é a metade de 102. Bom, isolando o y, porque eu vou precisar substituir depois, já que eu tenho duas variáveis, duas incógnitas, né? E aí eu vou isolar o y por 51 menos x. Vou ficar guardado, vamos lembrar. Ó. Y vai ser 51 menos x, tá bom? Vamos lá, dentro do terreno vai ser construída uma clínica. E a partir desses recuos, né, essa clínica fica nessa região azul aí, que é esse retângulo. Quando forem dados os recuos, vai ficar essa estrutura para a gente. Olha só, os recuos são de 2 metros na frente e nos fundos e 1,5 metro em cada lateral. Bom, aí
dei esses recuos, e aí como a base do retângulo era x e a outra altura era y, quando você dá um recuo de 2 metros na frente e nos fundos, o que é que acontece? Esse y ele é diminuído de 4, né? 2 e 2. Então, vai diminuir 4 do y e o x, 1,5 de cada lado. Então, diminui 1,5 da direita, 1,5 da esquerda. Então, o retângulo ele fica com bases x menos 3 e y menos 4, que é o terreno, é a área da região que vai ser construída a clínica. É esse retângulo de base x menos 3 e a altura y menos 4. Bom, como a questão quer saber qual é a área máxima desse retângulo, a gente sabe que a área de um retângulo é calculada multiplicando as dimensões, base vezes altura, né? Largura vezes comprimento, ou seja, uma medida vezes a outra. Nesse caso, eu chamei a área de A, vai ser a base, x menos 3, e a altura, y menos 4. Lembra que eu falei que era para a gente guardar o y como 51 menos x, que eu fiz lá no perímetro, e isolei o y e coloquei 51 menos x para a gente poder substituir depois. Essa é a hora. Agora chegou a hora de substituir o y. No lugar dele eu vou botar 51 menos x. Olha como vai ficar. A área, que vai ser a minha função, ela é apenas escrita em função do x, tá bom? Ali nessa continha, 51 menos 4 dá exatamente 47. Então, olha só a minha função. X menos 3 vezes 47 menos x. O que é que eu vou fazer? Aqui, a função está escrita na forma fatorada. Não está naquela forma tradicional do ax2 mais bx mais c. Está na forma fatorada, onde esses fatores eles mostram explicitamente as raízes. Lembrando que raiz de uma função, raiz de uma equação, é o número que anula toda a estrutura. Ou seja, é o valor de x que tudo vira zero quando você substitui. Então, como nós temos dois fatores, x menos 3 e o outro 47 menos x, para descobrir as raízes eu preciso descobrir os valores de x que tornam nula essa função. Ou seja, nesse primeiro fator, x menos 3, qual é o valor de x que torna isso zero? Bom, x menos 3, se eu colocar x igual a 3, dá zero. Ou seja, essa é a primeira raiz. Agora, olhando para o lado direito, o outro fator, 47 menos x. 47 menos x, qual é o número, qual é o valor de x que deixa isso zero? 47 menos x. É x exatamente igual a 47. Bom, bem simples, né? Essas são as raízes. Para saber o x do vértice, lembra? A gente está trabalhando com o máximo. Então, tem a ver com o vértice. X aí é a base do retângulo. E a área é o valor máximo da função. A área vai ser o y do vértice. O x é o valor que proporciona a área máxima. Lembra? Uma coisa que proporciona o máximo ou proporciona o mínimo, isso é o x do vértice. Se a questão já pedir qual é o valor máximo, qual o valor mínimo, aí é o y do vértice. Nesse caso, ele quer saber qual é a área máxima, já direto. Então, ele quer o y do vértice. Eu vou usar a ideia que eu coloquei na observação, aquela observação agora há pouco, que eu disse, o y do vértice também pode ser calculado substituindo o valor do x do vértice na função. Então, vou descobrir o x do vértice agora. Soma as raízes, divide por 2. Então, a média aritmética, soma e divide por 2. 3 mais 47 dividido por 2. 50 dividido por 2, 25. 25 é o valor do x do vértice. Ainda não é a resposta. A resposta é o y do vértice, que é a área máxima. O que é que a gente vai fazer? A gente vai substituir esse 25 no lugar do x. E com isso descobrir a área máxima. Vamos lá. A área é x menos 3 vezes 47 menos x. Qual vai ser o valor de x? Vai ser 25, que é o x do vértice. Colocando 25, nós temos 25 menos 3 vezes 47 menos 25.
25 menos 3, 22. 47 menos 25 também é 22. Então ficou 22 vezes 22, que dá exatamente 484. Com isso, a alternativa é letra C. Essa primeira questão foi sobre geometria plana, misturando um pouco dos dois tópicos, um pouco dos dois assuntos, usando a ideia da área e da função quadrática. Agora eu vou mostrar um outro problema, numa outra situação, onde a gente também vai ter que montar a função e descobrir se é o x do vértice ou o y do vértice e chegar até a resposta. Vamos lá, olha. Vamos lá para a próxima questão, onde a gente vai ter que fazer a mesma coisa, montar a função, tá bom? Vamos lá. Quando o preço do pão francês era de 12 centavos a unidade, uma padaria vendia 1.000 unidades diariamente. A cada aumento de 1 centavo no preço do pão, o número de pães vendidos por dia diminui de 50 unidades. Reajustando adequadamente o preço do pão, qual a quantidade máxima em reais que pode ser arrecadada diariamente pela padaria com a venda dos pães? Vamos lá. Novamente trata qual a quantidade máxima, qual o valor máximo. A gente já sabe que vai ficar ligado que pode ter alguma coisa a ver com função quadrática, com máximo ou mínimo, com vértices da parábola, tá bom? Então aqui a gente vai trabalhar o seguinte, ó. O valor máximo vai ser uma parábola voltada para baixo, onde tem o ponto mais alto ali, o ponto de máximo. Nesse y do vértice está a arrecadação máxima. É exatamente isso que a gente vai querer descobrir. Qual a arrecadação máxima? Note que não foi a pergunta assim, ó, qual é o preço que proporciona a arrecadação máxima? Não foi essa a pergunta. Foi direto. Qual a arrecadação máxima? Qual é o valor máximo arrecadado? Quando ele pede um valor para obter o máximo, seria o x do vértice. Mas agora não é isso. Qual o valor máximo da arrecadação? Então a questão pede o y do vértice, tá bom? Vamos lá. A quantia arrecadada com a venda dos pães é exatamente isso. Preço vezes quantidade. Essa quantia arrecadada também pode ser chamada de faturamento ou receita. São sinônimos. É o preço vezes a quantidade vendida, tá bom? O que a gente vai fazer? A gente vai montar o preço e montar a quantidade e multiplicar para gerar a nossa função, para parecer a função, tá bom? Vamos lá. O x que eu vou chamar aí vai ser o número de aumentos no preço do pão. Então é assim, um aumento de 1 centavo, 2 aumentos, 3 aumentos, 4 aumentos, sempre envolvendo a quantidade de aumentos. O preço do pão era de 12 centavos. Então vamos pensar o seguinte, se tem um aumento, 12 mais 1. 2 aumentos, 12 mais 2 centavos. 3 aumentos, 12 mais 3 centavos. É sempre 1 centavo vezes o número de aumentos. Então eu posso montar aqui sem problemas, ó. O preço do pão vai ser 12 centavos mais 1 centavo vezes a quantidade de aumentos, tá bom? Em relação à quantidade de pães vendidos, vai ser o seguinte, ó. 1.000 pães e a cada aumento diminui em 50 unidades. Então, ó, um aumento diminui em 50 pães. 2 aumentos, 100 pães. 3 aumentos, 150 pães. É sempre 50 vezes o número de aumentos. Como eu chamei o número de aumentos de x, então fica 50 vezes x. Qual vai ser a quantidade, portanto? Vai ser 1.000 menos 50 vezes x. Bom, consegui finalmente montar o preço e a quantidade, tá bom? A função, a quantia arrecadada é preço vezes quantidade, ou seja, 0,12 mais 0,01x e 1.000 menos 50x. Essa é a minha função quadrática que está na forma fatorada, como eu falei. Forma fatorada, você tem explicitamente aí as raízes, elas já aparecem de uma forma bem mais clara do que se tivesse na função normal, que você tem que resolver pela fórmula de Bhaskara, calculando o delta e tudo mais. Aqui é mais simples, basta você observar cada um dos fatores e ver qual seria o valor do x que tornaria isso zero. Então vamos lá. Primeiro fator, 0,12 mais 0,01x.
qual é o valor de x que anula isso aí? E no outro, 1.000 menos 50 vezes x. Qual é o valor de x que anula esse fator? Qualquer dúvida, é só igualar cada um deles a zero. Igualando cada um a zero, você resolve simplesmente uma equação do primeiro grau. Então, igualando a primeira parte a zero, você acha a primeira raiz. Igualando a segunda parte a zero, você acha a segunda raiz. Lembra que a gente está querendo o y do vértice. O que é que eu vou fazer? Eu vou descobrir o x do vértice primeiro e depois eu vou substituir na função. Primeiro eu descubro o x do vértice, depois substituo. Como é que a gente descobre o x do vértice? Pega as raízes e calcula a média aritmética. Soma e divide por 2. Tá bom? Qual vai ser a primeira raiz? A primeira raiz vai ser menos 12, quando eu igualo o primeiro fator a zero. E a segunda raiz vai ser 20, quando eu igualo o segundo fator a zero. Então, eu acho menos 12 para uma raiz e 20 para outra. Como é que vai ficar o x do vértice? Só pegar as raízes, menos 12 mais 20 e dividir por 2. Menos 12 mais 20, 8. 8 dividido por 2, 4. Então, esse 4 é o quê? É o preço do pão? É a quantia? Não. O 4 é o x do vértice, é o número de aumentos que devem ser dados para eu obter a maior quantia arrecadada. É o x do vértice, é o valor que vai proporcionar a quantia máxima arrecadada. Como é que eu descubro essa quantia máxima? Substituindo o x do vértice na função. É isso que acontece. O y do vértice é a imagem do x do vértice, ou seja, é o resultado da função quando você substitui o x do vértice, que nesse caso vale 4. Vamos lá colocar o 4 no lugar do x da minha função. Bom, a quantia arrecadada é 0,12 mais 0,01x, tudo isso vezes 1.000 menos 50x. Agora eu vou substituir o x por 4. Quando eu substituir, fica 0,12 mais 0,01 vezes 4 vezes 1.000 menos 50 vezes 4. Bom, o primeiro fator vai ficar 0,12 mais 0,04, que dá exatamente 0,16. E o segundo, 1.000 menos 200, que dá 800. Então, a conta é 0,16 vezes 800. 0,16 vezes 800 dá exatamente 128. R$ 128 é o valor máximo arrecadado com a venda desses pães, que foi o y do vértice. Bom, espero que esses dois vídeos sobre função quadrática, e mais especificamente sobre máximos e mínimos, tenham ajudado você a resolver vários problemas de vestibulares e com isso acabado de uma vez com esse mistério se é o x do vértice ou é o y do vértice, como descobrir, como montar a função, e aí com isso acabou o problema em relação a esse assunto. Bons estudos e até a próxima.